moçada, tudo bem? Hoje estamos aqui então na aula 2 do grupo Incorporação 360. Essa aula eu quero trazer aqui para vocês uma análise de sensibilidade do nicho casas, onde a gente vai avaliar a variação do padrão construtivo. Então, baixo, médio, alto e luxo, né? Então, depois dessa aula, com certeza, a gente vai ajudar você a escolher o seu nicho, um nicho que mais adequa à sua região, que mais adequa à sua construtora ou o que mais adequa ao seu padrão de vida, né? E também vamos trazer, claro, essa é a maior conclusão, qual é o risco e retorno de cada um desses padrões construtivos, né? A gente vai trazer algumas conclusões bem bacanas aqui. Então, a análise de sensibilidade, ela é uma ferramenta que você tem que aprender a fazer, tá? Durante aí meus 10 anos de construção pesada, usei ela bastante. A última vez que eu usei, a gente trabalhou ali uns cenários, se era melhor a gente alugar os equipamentos pesados ou se era melhor comprar. Então, a gente fez todo um trabalho em relação a isso e tinha alguns que valia a pena, outros não. Então, lembrei dessa ferramenta, eu vi esses dias aí um pessoal trabalhando em relação a esse comparativo. Eu falei, opa, deixa eu trazer isso aqui para o pessoal, porque isso aqui com certeza vai te ajudar a definir o nicho, né? Então, um dos primeiros momentos ali da incorporação é você definir seu nicho, seu público-alvo. Então, hoje eu quero falar de nicho, para a gente identificar e te ajudar a identificar qual é o melhor para você nesse momento, né? Então, o que que a gente trouxe aqui para análise? Primeiro, a gente tem algumas premissas, vou falar com vocês cada uma delas. Aí a gente faz uma análise estática, nada mais é do que um DRE simples. Lembrando, isso aqui não é uma análise de viabilidade, né? Isso aqui eu estou trazendo números aqui da minha região, Litoral Norte, interior de São Paulo, mas que se você trouxer os seus números da sua região, você vai ver que as conclusões são bem parecidas, tudo bem? Então a gente faz algumas análises de indicadores, né? De quanto que a gente investe de capital próprio e as rentabilidades, o ROI com I e o ROI com E. E aí começa a fazer a análise de sensibilidade. Para quem não conhece, o que é? Você constrói uma modelagem, então você vê, a gente fez uma modelagem aqui bem simples, tá bom? Algumas premissas e construir uma modelagem. E aí, em cima dessa modelagem, a gente tem um cenário base, tá certo? E aí a gente começa a variar uma variável por vez, para a gente ver quão é sensível ou não essa variável na nossa análise. Então, a gente variou venda, custo e prazo, tá bom? Tem como variar outras coisas? Tem. Tem como a gente variar, por exemplo, porcentagem de capital próprio, variar custo só de terreno, e aí você consegue ir identificando as variáveis que são mais sensíveis. Tudo bem? Então vamos lá. Nas premissas, a gente trouxe aqui então uma área construída do baixo padrão ali de 80 metros quadrados, no médio 185, no alto 300, no luxo 450. Área de terreno variando ali entre 250 e 800. Venda por metro quadrado. Isso aqui é interessante, isso é bacana. Isso aí você pode estar fazendo, colocando aí nos comentários quanto que é aí na sua região. Então aqui a gente está colocando o valor de venda do baixo de 4.400 até de luxo de 12. A gente tem casas já em Riviera de São Lourenço, em Alphaville, que é muito mais que 12, mas 12 já é considerado luxo, tá? Aí para o custo, né? Eu peguei ali o custo unitário básico do Estado de São Paulo de agosto de 23. Para quem não sabe, o Sinscom todo mês solta o CUB, chama de CUB.
que é o custo unitário básico para unidades residenciais, para prédio, para comercial, galpão. Vou até pegar aqui, que eu baixei para vocês verem. Então, esse aqui é um relatório do Sinuscom. Então, ele está aqui no site, ó. Ele sempre solta, né? Se buscar lá Sinuscom, CUB, vai aparecer para vocês. Você baixa o relatório e vai perceber que aqui no R1, que é residencial familiar, ele está variando entre 1.914 a 2.848, do baixo ao alto padrão. Então, voltando lá. Só que o CUB, ele não contabiliza todos os custos da construção, né? Tem muita coisa que é fora do CUB, e aí é padronizado na construção. Mas coisas que são fora do CUB, por exemplo, são paisagismo, elevador, fundação, porque cada solo é o seu, não tem como padronizar um custo unitário básico, sendo que fundação é tão variável, entendeu? Então, aí eu estou colocando aqui um fator, que está ali entre 1,4 e 1,7, para a gente achar o custo de obra, né? Então, eu pego, estou multiplicando aqui esse fator. Depois eu vou fazer uma aula só para custo unitário básico de construção, tá? Quando a gente chegar ali no momento que for orçar a obra, orçar orçamento preliminar, a gente fala isso em detalhes. Mas agora, só para a gente modelar, essa modelagem simples, eu estou trazendo aqui esses fatores, né, para a gente multiplicar. Então, o nosso custo de obra, ele está variando ali entre 2,7 e 4,8 no luxo, tudo bem? Sendo que o médio padrão é 3,5 e o alto 4,4. Lembrando que aqui não tem mobília, tá? Porque em muitas casas de luxo só entrega mobília e você, com certeza que aumenta mais de 1.000 metros quadrados. E o tempo de operação. Então, o tempo de operação no baixo padrão, ele tem um giro mais rápido, né? Então, aqui a gente está colocando 8 meses. O médio, 10 meses, o alto, 15 e o luxo, 19. Ah, mas aqui a minha construção eu faço mais rápido, o luxo tem um prazo maior aqui. Assim, gente, pegue os seus números e faça essa pequena modelagem, tá bom? Da sua região, porque as conclusões, é aquilo que eu falei, vão ser bem parecidas. Então, de acordo com essas premissas, a gente faz uma análise estática rápida aqui. Lembrando que não é um estudo de viabilidade, isso é só uma modelagem aqui para a gente olhar a análise de sensibilidade. Então, no baixo padrão, a gente está variando aqui de 350 mil, no de médio 1.200.000, alto 2.700.000 e luxo 5.400.000. Aí eu estou descontando aqui uma comissão de venda, um imposto aqui do lucro presumido, uma média também, chegando aqui nessa receita líquida. Aí eu coloquei aqui só o custo do terreno e o custo da obra, o custo da obra que a gente achou ali em cima, né? Então, também aqui o terreno de acordo com o que a gente vem achando aqui na região. E chegamos no nosso lucro bruto aqui, né? No baixo padrão, sendo aí em torno de 10%, no luxo, 26%. Tá bom? Eu sempre vou estar comparando os dois extremos, né? Mas na aula aí vai acompanhando, se esquecer de falar do médio e do alto, vai acompanhando que é interessante tá olhando todos esses indicadores. Tudo bem. Então vamos lá. Análise estática, a gente chega aqui nessas considerações. Agora vamos colocar aqui alguns indicadores. Aqui em porcentagem de capital próprio, considerando aqui um terreno em construção da Caixa, que você entra com 20%, tá bom? Então, ali, o que você entra de capital próprio a cada cenário. E aí a gente calcula a rentabilidade. Lembrando que lucro e rentabilidade é diferente. O ROI, com I, é o lucro sobre o capital investido. O que é o capital investido? Custo da unidade. Tá bom? E o ROI com E é o lucro sobre o capital próprio. O capital próprio que a gente investiu nessa operação. E que é importante para o investidor? Qual que é a visão do investidor para ele comparar com outros setores, inclusive, para ele saber se vai pôr dinheiro aqui ou não? É o ROI, tá? É o que ele colocou de capital próprio e o que vai ser o retorno de lucro. Só que lembra que a gente está comparando setores, os padrões consultivos?
e que ele varia entre 8 a 19 meses, então eu não estou na mesma base. Então vamos colocar todo mundo na mesma base? Então é isso aqui que a gente está chamando de ROI anualizado, tá? E a gente percebe que é o seguinte, quando a gente coloca todos na mesma base, a gente tem um retorno bem parecido dos nossos padrões consultivos. Então, ali em torno de 90% de retorno. Interessante, né? Pois é, vamos nessa. Então, esse aqui é o nosso cenário base. Só que aí, vamos começar a fazer a nossa análise de sensibilidade. Primeiro, desconto de 10% na venda. Então, é aquilo. Eu já deixei aqui preparado, desconto de 10%. Então, a gente vender aí o venda por metro quadrado, 90% que a gente considerou. A gente vai chegar aqui nessas variáveis que a gente separou. Então, para todas essas aqui, eu já cheguei a colocar antes, né, aqui na aula. Então, eu ia variando aqui esses números e a gente ia colando aqui. Beleza, já vamos comparar lá direto. Então, para um desconto de 10% na venda, olha só, o resultado que antes era 30 foi para -1, com ROI anual de -3 para o baixo padrão. Já para o alto padrão, antes ele estava aqui no resultado lucro absoluto de 1,270, ele abaixou, né, para 789, ficando aqui com o ROI analisado de 91 para 61%. Gente, aqui a gente já percebe o que vai vir de conclusão ali na frente. Olha só, o risco do baixo padrão é alto. E o do alto padrão, ele abaixou ali o ROI anual, mas ele não abaixou com esse o tanto, da mesma maneira do baixo padrão, de forma brusca. Agora vamos aumentar a venda em 10%. Se eu aumento a venda em 10%, olha o ROI do baixo padrão. Ele também dispara em relação ao do alto padrão. Olha só. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que o retorno no baixo padrão é maior. Se você focar aqui no baixo padrão, que daqui a pouco a gente vai colocar esses pontos, você pode rentabilizar bem. Mas ele é mais sensível aos cenários macroeconômicos. Então, vamos falar aqui, dentre todos esses padrões construtivos, se a gente fosse fazer uma correlação, ele seria o nosso Bitcoin. Ou você ganha muito, ou você perde muito. Então, aqui você tem que ser craque, aqui você tem que saber o que você está fazendo. Aqui, esse não aguenta desaforo. Você tem que dominar o dinheiro de obra, que é para profissional, tudo bem? E outro ponto é quando o resultado ele tem um valor absoluto pequeno, então para você ter um valor absoluto alto, como um de luxo, você tem que fazer vários. Porque ele não é de giro, ele não, você tem que fazer várias para a gente alcançar ali o valor absoluto de uma casa de alto padrão. Então ele é mais recomendado para construtoras que já estão no mercado há um tempo, que domina dinheiro de obra, que domina o processo construtivo, que padroniza, todos os projetos são iguais, é tudo igual. E então a gente vê que você pode ter retornos altos, mas ele também pode te deixar no prejuízo. Então aqui você tem que saber o que você está fazendo. Tá legal? Aí vamos continuar olhando aqui. Custo, análise de custo. Então, aumentando 10% de custo e dando um desconto, e você conseguindo economizar 10% nos custos. Olha lá, aparece a mesma tendência, né? A mesma coisa. A nossa sensibilidade no custo, ela é alta também ali no baixo padrão e no luxo ela fica baixa e aumenta, mas não na mesma intensidade. E acontece a mesma coisa no caso de atraso de obra em 2 meses e adiantamento de obra em 2 meses. Então aqui coloquei ali algumas características de cada setor, mas a de cara é essa que eu estou aqui até batendo na tecla com maior evidência, maior critério. O baixo padrão ele tem essa característica de ser mais multifamiliar.
tá bom? E aí eu coloquei até assim, uma análise mais de crise e uma análise otimista. Olha lá, então uma análise de crise, a gente fazendo um desconto na venda de 10% e um aumento do custo de 10%. Olha para onde a gente foi parar o nosso lucro e o nosso ROI. E o cenário otimista, um aumento de 10% e uma economia no custo de 10%. Olha lá, mesma coisa. Então, essa é a conclusão, que baixo padrão é para profissional. Se você está começando a construir para vender, não aconselho entrar nesse setor. O melhor, né, para novos entrantes é o de médio padrão, porque ele você tem que investir um capital próprio mais tranquilo, né? Então, assim, para você atingir o luxo, você tem cada um vai estar em um momento aí de vida, né? Então, se você consegue captar investidores para o luxo, tem aí uma rede de network bacana, é interessante você entrar no luxo, no alto padrão. Agora, se você está começando novos entrantes, se você vê aqui na acessibilidade, ele não fica negativo como o de baixo padrão. Você consegue administrar bem aqui para você pegar a mão, para você executar a sua primeira, segunda casa, tomar confiança e subir para o alto e para o luxo, né? Dominar o dinheiro de obra, isso é uma coisa que eu adoro, vou falar disso bastante, né, nas próximas aulas. Tem que dominar o dinheiro de obra, tem que dominar o orçamento, planejamento e controle, tá bom? E vamos lá. Aí então o de luxo tem essa característica. Ele não varia tanto ali na sensibilidade aos alguns critérios ali econômicos, né, como variação de venda, variação de custo, mas ele vai exigir aí de você um capital investido maior, um valor absoluto, né? Então aqui, por exemplo, 700, já o de médio 190. Aí vamos lá então falar um pouquinho das características de cada padrão construtivo desse. Competição. Competição é maior no baixo padrão e vai diminuindo até no luxo. Por quê? No baixo é mais fácil você entrar, você precisa de pouco capital próprio, mas é aquilo, a competição é altíssima, né? O médio, tranquilo de você entrar também, é até o mais adequado para você, novos entrantes, porque você tem que colocar um capital investido tranquilo e você vai aprendendo aí, se especializando no setor. Ah, e outra coisa bem bacana aqui que eu tenho que falar. Você tem que se especializar em algum desses. Não pode ficar fazendo médio, depois eu vou fazer baixo, depois eu vou fazer luxo, depois eu vou fazer alto. Cada um tem as suas características. Cada um tem a sua. Você vai se especializar e ficar mais craque nesse setor. Você vai dominar mais os custos dele. É diferente cada um. Então, novos entrantes, médio, se especialize no médio. Fique bom no médio, depois você quer pegar um alto, luxo. Não é que você tem que ficar preso ali, mas é melhor você se especializar em um. E também depende muito da cidade que você está, né? A cidade mesmo que eu nasci, que é o interior de Goiás, lá não cabe um alto padrão e um luxo. É médio e baixo. Então, apesar de baixo ter todas essas características aqui no cenário macroeconômico, como por exemplo o que aconteceu na pandemia, que o custo da obra aumentou muito, e pode te jogar a sua margem, a sua rentabilidade lá embaixo, mas na minha cidade eu fico preso, ou eu faço baixo, ou eu faço médio. Acho que muitas cidades são assim, né? Então, agora São Paulo, interior de São Paulo, você alcança alto e alcança luxo. Brasília, BH, Rio de Janeiro, você alcança aí esses padrões adequados para o unifamiliar. Lucro. Então, o lucro absoluto, muito maior no luxo do que no baixo padrão. Liquidez de venda. Gente, é pirâmide de salarial do pessoal. Então, o baixo padrão, a liquidez é muito maior do que no luxo, né? Pra você ter uma ideia, tinha uma vez aí que eu vi
Um indicador bacana é que 1% da população mais rica equivale só a 250 mil pessoas. Quando você trabalha ali no luxo, é a ponta da pirâmide. Então, a liquidez dele é maior. Então, você tem que estar com um aporte adequado para isso. Porque se demorar a vender, está pagando ali as parcelas, pagando ali as despesas. Você tem que estar com isso aí no seu estudo de viabilidade. Esse tempo para a venda. Agora, o tempo para a venda no baixo e no médio é uma liquidez maior, né? Sensibilidade aos cenários econômicos. Então, foi isso aí que a gente praticamente falou o tempo todo ali na nossa análise de sensibilidade. O de baixo padrão, ele tem é o nosso Bitcoin, né? Ele, ou você ganha muito, ou você perde muito. Mas no luxo, no alto padrão, ele fica ok, fica bem na fita, né? Você vê do cenário de crise, né? O cenário de crise no, de luxo e baixo padrão, não ficou negativo. Tipo, fudido, o cara dá desconto de 10% na venda e aumentar o custo em 10%, tipo, acabou com a sua viabilidade, né? Mas mesmo assim eu ainda fiquei positivo. Prazo, então, baixo, giro rápido, médio, giro rápido também, alto e padrão e luxo, já tem um prazo maior, praticamente o dobro. Necessidade de maior capital investido, sim, é aquilo que a gente comentou. Então, no luxo, você tem que estar preparado, você tem que estar com bons parceiros, com bons investidores para entrar nesse setor. Ele é menos competitivo, lembra? E só que a liquidez dele é menor, o lucro maior. Então aqui estão as setinhas aqui que vocês vão comparando e decidindo qual é o melhor que você vai adentrar aí na sua região, o seu público-alvo. Vamos falar aí na aula 3 bastante público-alvo, mas por aqui ela vai te direcionando qual é o melhor padrão consultivo aí que você vai adotar na sua região. Então, escalabilidade e execução. Baixo padrão tem que ter uma escala muito maior, tem que ser de escala, é giro rápido. Então, ele tem uma característica muito maior de ser multifamiliar, né? Você tem que fazer vários, você tem que pegar um terreno ali grande, fazer bastante casas, condomínios. E o de luxo é a outra ponta. Já é uma diferenciação maior, já precisa de um projeto exclusivo, assinado por um arquiteto, com tudo, tem que fazer ali todo um benchmark para colocar tudo do bom e do melhor nessa casa. Já no baixo padrão, é coisa rápida. Então, a gente até conheceu lá em Jericoacoara, que a gente teve semana passada, o Bruno, que ele trabalha ali em Florianópolis e trabalha com parede de concreto. E a gente colocou ali, por exemplo, 8 meses, né, para execução do baixo padrão. Ele, ele constrói isso em dias, né? Na época ali que eu trabalhei também na minha engenharia em Brasília, a gente via o pessoal contar que a Odebrecht, alguns condomínios gigantes, fazia uma casa por dia. Então é isso. Baixo padrão é profissional. E o que que acontece aí quando a gente vê os balanços das empresas de baixo padrão, como a MRV, nos últimos anos, ali na época de pandemia? Uma catástrofe, porque aumentou o custo. Eles, é negativo, já estão bosta. Aí, com já quando a gente analisa, por exemplo, o Zetec, já teve lucros excelentes, né? Foi um setor aí que aguentou esse período. Então, a gente vai analisando tudo isso aqui que eu estou falando e aparecem números. Eu gosto demais de números, gente. Você sempre vão estar vendo tabela aqui comigo, tá bom? Diferenciação. É, é aquilo que eu falei. Luxo tem que ser diferenciado, tem que ser arquiteto assinado, conhecido, a diferenciação em cada projeto. Cara, por exemplo, lá em Riviera que a gente está construindo, todas as casas têm a sua o diferencial, né? Tem uma casa lá que é a casa da canoa, tem uma casa que é a casa que tem um elevador diferente, tem outra casa que tem uma academia, tem outra casa que tem um aquário.
Então, é isso, gente. É exclusivo, é exclusividade, né? Uma coisa lá, por exemplo, que não pegou, fazer vilagem em Riviera, com casa todas iguais. Não está vendendo. Por quê? Porque é um mercado de luxo, alto padrão e luxo. O cara quer entrar lá, ele quer ter a casa dele, é exclusivo, é só é a cara dele, cara do. Cada um tem a sua. E é diferente. Quando você coloca, então, um világio dentro de Riviera, são casas iguais. Aí o cara não quer ter casa igual. Aí essa é a característica do mercado de luxo. Aí eu achei até interessante lá, soltar um spoiler aqui, que é. Porque é legal você fazer um világio. Então você pega ali alguns lotes, constrói várias casas nesses lotes. Então você tem, pelo fato de estar construindo várias casas, é praticamente um multifamiliar, né? A viabilidade fica interessante. Você tem que vender. E aí tem um pessoal lá, até da Stock Car, que está investindo em Riviera, está fazendo 15 unidades lá. Eles fizeram um világio, só que todas as fachadas são diferentes. Então o interior da casa é até parecido, mas a fachada é diferente. Eu acho que pode ser que pegue. Eu acho que eu gostei muito dessa ideia. E quanto maior a alavancagem, maior a capacidade de retorno. Esse aqui a gente não fez a acessibilidade, mas eu vou fazer agora. Então, ó, a gente colocou o quê? 20% de capital próprio, né? Então, quanto menor, maior a rentabilidade. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Então, vamos variar aqui 10%, tá bom? Então, ó, só 10% de capital próprio. Olha lá. Quanto que não aumenta a sua rentabilidade? Tá bom? Então, é isso que é interessante, trabalhar com dinheiro do banco, o dinheiro de terceiro, de investidores. Essa é a mágica. Aqui, ó, em número, para mostrar a mágica para vocês. Então, quanto menor o capital próprio que você consegue investir, maior seu retorno. Porque o lucro está ali, né? O lucro está lá. E aí, você, quanto menos você colocar, mais rentável, mais vezes o seu dinheiro ele foi multiplicado, né? Deixa eu voltar aqui para 20%. Depois eu salvo essa planilha. Beleza. Então, pessoal, é isso. Acho que aqui quis mostrar essa diferenciação, né, entre o baixo, o médio, o alto e o luxo. Espero ter te ajudado a encontrar aí na sua fase de vida a melhor nicho para você atuar na sociedade. Sua cidade tem um alto luxo? Interessante. Se o seu network está bom, os seus investidores, porque você vai, daqui a pouco a gente vai ver ali os fundings, né, existentes. Então tem ali a Caixa Econômica, que tem terreno em construção, tem hipótese de consórcio, tem hipótese de cotas imobiliárias, daqui a pouco a gente vai estar mostrando isso. Então, assim, e lembrando, baixo padrão é para profissional, ele não aguenta desaforo, giro rápido. Médio, novos entrantes. Então, se você está fazendo a primeira, a segunda, aqui é um bom mercado para iniciar. Alto e luxo, recomendo muito, porque variação ali de sensibilidade de cenários econômicos, você dificilmente, com a viabilidade econômica interessante, vai perder dinheiro nesse setor. Bom, então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado a você decidir o seu nicho e vamos para a próxima aula, a aula 3 ali, a gente vai falar sobre público-alvo e é isso. Obrigado, pessoal. Valeu.